Stanislao Cannizzaro foi um químico italiano que viveu de 1826 a 1910. Suas ideias estabeleceram a base da química moderna. Um de seus méritos foi o de trazer à luz, em 1860, os esquecidos trabalhos de Amedeo Avogadro. Tornou-se conhecido, sobretudo, como pioneiro no desenvolvimento da teoria atômica molecular. Nesse sentido, serve de exemplo a distinção que ele fez entre peso molecular e peso atômico, e ainda o método Cannizzaro para a determinação do peso atômico. E hoje estamos fechando assim aquele restinho de teoria atômica molecular, falando sobre fórmulas. Meu amigo, minha amiga, o que é uma fórmula? É a representação de uma substância. O que é um símbolo? É a representação de um elemento. Elemento, símbolo. Substância, fórmula. Guarde sempre isso, hein? Elemento, átomo, símbolo. Substância, molécula, fórmula. Mas há vários tipos de fórmula. O que é fórmula? Fórmula é a representação da substância. Vejamos o visual adrede preparado. A fórmula percentual é o primeiro tipo de fórmula que você tem. E o que é a fórmula percentual? Indica a massa do elemento em 100 gramas da substância. Como vocês podem perceber, o que é por 100? Por 100 quer dizer em 100. Indica a massa do elemento em 100 gramas da substância. Por exemplo, digamos que você tenha aqui, ó, C 80%, H 20%. O que significa isso, meu amigo? Significa que o etano, que é a substância referida, apresenta em 100 gramas 80 gramas de carbono. Em 100 gramas, 20 gramas de hidrogênio. Em 100 gramas de etano, existe 80 gramas de carbono e existe 20 gramas de hidrogênio. Muito bem. Muito bem. O primeiro tipo de fórmula já rolou para você. Fórmula percentual. Indica a massa do elemento em 100 gramas da substância. É a primeira maneira de representar a substância. Mas não é lá essas coisas, não. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Tem a fórmula mínima. O que é, caro amigo e cara amiga, a fórmula mínima? A fórmula mínima indica a menor proporção entre os átomos em uma molécula da substância. Ele é a simplificação da molécula. Você quer ver? Adentremos aqui o visual. Fórmula mínima indica a menor proporção entre os átomos em uma molécula da substância. Por exemplo, glicose. Como é que é a molécula dela? C6H12O6. Dividindo por 6, eu vou ter o quê? CH2O. CH2O é a fórmula mínima. É a menor proporção entre os átomos, porque aqui eu tenho 6, 12 e 6. O que eu tenho que fazer? Dividir por 6, dividir por 6, dividir por 6. Tem que dividir todos, lógico, né? A glicose, você sabe o que é, né? Está no nosso organismo, é um tipo de açúcar. Acetileno, meu amigo, C2H2, que é aquele gás do maçarico, que dá uma temperatura mial, né? Corta a chapa de aço. C2H2, se eu simplificar, dividir por 2, vai dar o quê? CH. O que é CH? É a fórmula mínima. Então, fórmula mínima o que é? É a simplificação da molécula. É a simplificação da molécula. Como se calcula a fórmula mínima? Olha só, eu falei, já está lá. Como é que se calcula a fórmula mínima? Como é que é o cálculo da fórmula mínima? É uma receitinha, Divide-se a porcentagem de cada elemento pela sua massa atômica. Porcentagem ou massa do elemento pela sua massa atômica. Porcentagem é uma massa em 100. Sobre a massa atômica vai dar o número de átomos grama de cada elemento. Mas não esquenta com isso. Porcentagem pela massa atômica. Os números que você achar, que serão tantos quantos elementos houverem, deverão ser divididos pelo menor deles. Dividir todos os números achados pelo menor deles. Se não resultar número inteiro, multiplicar todos pelo menor número que os transforme em inteiros. Meu amigo, anote aí, cara, não está fazendo nada, aquela preguicinha, ó. Porcentagem pela massa atômica, tantas vezes quantos elementos houverem. Dividir todos os números achados, seja ele 3, 4, 5, pelo menor deles. Se não resultar número inteiro, o que você faz? Multiplica todos pelo menor número que os transforme em inteiros. Mas agora, diante de vocês aparecerá a fórmula mais importante que existe. Quer dizer, mais importante dependendo do contexto, mas aqui é mais usada. É a fórmula
molecular. A fórmula molecular, meu amigo, é a própria molécula. É aquilo que você normalmente chama de molécula. A fórmula molecular indica a real proporção entre os átomos em uma molequita da substância. Veja, adentremos o visual. Fórmula molecular indica a real proporção entre os átomos em uma molécula. Exemplo, glicose. A fórmula da glicose é essa, porque essa é a molécula da glicose. É a quantidade de átomos em uma molécula. Acetileno, C2H2. Essa é a própria molécula do acetileno. Então, a fórmula molecular é a real proporção, enquanto a fórmula mínima fica como sendo uma simplificação. Como se calcula a fórmula molecular? Ah, meu amiguinho, a fórmula molecular é a fórmula mínima vezes um número eninho. O que é esse eninho? Esse eninho é o número de vezes que a fórmula molecular é maior que a mínima. A fórmula molecular, cara, é um múltiplo da mínima, ou a mínima é um submúltiplo da molecular. Por exemplo, C6H6. A fórmula mínima é CH. O Nzinho seria 6, sacou? Esse Nzinho se calcula dividindo o peso molecular pelo peso da fórmula mínima. O peso molecular pelo peso da fórmula mínima. O peso molecular tem que ser dado de alguma forma. O peso da fórmula mínima você calcula quando você tiver a fórmula mínima. Meu amigo, veja só, recordando rapidamente, fórmula, de um modo geral, é a representação de uma substância. Eu posso tê-la de diversas maneiras. Fórmula percentual indica a massa de cada elemento em 100 gramas da substância. Fórmula mínima indica a menor proporção entre os átomos em uma molécula. Fórmula molecular indica a real proporção. Vamos agora aos exercícios e veja que o primeiro aparece em sua tela. Qual a fórmula percentual do nitrato de amônio? NH4NO3. Cai muito esse tipo de exercício, hein? Então eu tenho que fazer o seguinte, a fórmula percentual indica a massa do elemento em 100 gramas. São dados os pesos atômicos como sempre, né? Muito bem. Então eu pego e penso o seguinte. Em uma molécula de nitrato de amônio tem um N e mais um N, ou seja, 2 Ns. Então eu escrevo, em uma molécula tem 2 Ns. Hidrogênio, 4H. Então eu ponho aqui 4H. Oxigênio, 3. Então eu ponho aqui 3O. Então, em uma molécula de nitrato de amônio tem um N mais um N, 2N. 4H, 3O. E calcula a massa molar, meu amigo. Já que são 2 Ns, é 28. 4H mais 4, 32. Mais 48, porque o O é 16, dá 80. Caro amigo, cara amiga, em 80 gramas do nitrato de amônio eu tenho 28 de nitrogênio. Em 100 gramas eu vou ter X. Tem coisa mais fácil que isso? Fala pra mim. Nossa senhora. Se em 80 gramas tem 28, em 100 tem X. E X vai ser o quê? A quantidade de nitrogênio em 100 gramas. Ou seja, 35 gramas de nitrogênio estão em 100 gramas. Ou seja, haverá 35% de nitrogênio. Para hidrogênio é uma coisa. Vamos lá em cima. Em 80 gramas eu tenho 4. Em 100 gramas eu tenho Y. E Y vai dar 5 gramas. Para oxigênio é uma coisa. Em 80 gramas eu tenho 48. Em 100 gramas eu tenho Z. E Z vai dar 60. E essa, meu amigo, é a fórmula percentual. N 35%, H 5%, O 60%. Isso quer dizer que em 100 gramas da substância existirão 35 gramas de nitrogênio, 5 gramas de hidrogênio e 60 gramas de oxigênio. Muito bem. Agora, um tipo de cálculo que envolve fórmula molecular, que é o mais importante, é o que mais cai no vestibular. Adentremos o visual. Exercício 2. Calcule a fórmula mínima de um composto com 80% de carbono e 20% de hidrogênio. Lembra como é que é a fórmula mínima? Eu te recordo. Divide a porcentagem pela massa atômica para um elemento. Divide a porcentagem pela massa atômica para o outro elemento. Então, carbono, 80% sobre 12, porque a sua massa atômica é 12, não a sua, do carbono. Dá 6,66. 20 por 1 dá 20. Não é verdade? Muito bem. Divide ambos pelo menor. Divide ambos pelo menor. E vai ter o quê? 1 de um e 3 do outro. Essa é a fórmula mínima. CH3. Tá bom? Porcentagem pelo peso atômico. Divide os dois pelo menor. E você tem, feliz, a fórmula mínima. Um último exercício
é o mais completo, é o mais bacana, é o mais legal. Calcule a fórmula molecular de um composto que tem fórmula mínima CH3, aquele de agora há pouco, e massa molecular 30. Agora você vai entender aquela história que eu te falei, porque antes eu não tinha entendido. Vamos pegar aqui embaixo. Fórmula molecular é a fórmula mínima vezes N. Ou seja, a fórmula molecular é um múltiplo da mínima. A molecular é um múltiplo da mínima. É a mínima vezes N. E o N eu vou achar lá em cima. É a massa molecular sobre a massa da fórmula mínima. Massa molecular é 30, massa da mínima é 15. 30 por 15 dá 2. Esse é o N. O que é isso? Isso indica que a massa molecular a fórmula molecular é 2 vezes maior que a fórmula mínima. Então multiplica a fórmula mínima por 2. E você vai ter C2H6. Percebeu? Recordando tudo de novo. Como é que se calcula a fórmula percentual? É a massa do elemento em 100 gramas da substância. Fórmula molecular indica a real proporção entre os átomos de uma molécula. Fórmula mínima é a simplificação da fórmula molecular. Como é que se calcula a percentual? Pega-se a massa molecular e aí a massa do elemento. Correto ou não? Massa molecular total, massa do elemento naquilo lá. Em 100 você vai ter X. Isso se faz para cada elemento químico. A mínima antecede a molecular. Porcentagem pela massa atômica. Dá um monte de números, né? Um número para cada elemento. Aí você divide todos pelo menor. Se não der inteiro, multiplica todos por um número que os transforma em inteiros. E a molecular, depois, o que você tem que fazer? Tendo a massa da fórmula mínima e tendo a massa molecular, você percebe quantas vezes uma é maior que a outra. E aí você achará feliz a fórmula molecular. Isso é muito importante. Há ainda outras fórmulas, que é a fórmula estrutural e a fórmula eletrônica. A fórmula estrutural mostra o quê? Como o próprio nome sugere, a estrutura. Então, tendo a fórmula molecular, você vai ver as ligações químicas que prendem os átomos. Quem vai falar sobre isso para você é o professor Carlos Alberto, na sua grande ligação química. E eletrônica também o Carlos Alberto mostrará para você, porque uma coisa está intimamente ligada com a outra. Meu amigo, foi um prazer estar aí junto com você no seu lar, ensinando você a calcular fórmulas. Na próxima aula, nós teremos um assunto novo para você, muito novo. Nós falaremos sobre reações químicas. Não perca! Em nenhum vestibular do país, você deixa de fazer a prova sem escrever uma reação química. Não perca a próxima aula. Estarei aqui com muita alegria para falar para você como se montam as reações químicas. Tá bom? É isso aí. Ficamos aqui.